Olá, tudo bem? Eu sou a Simone, psicóloga, fundadora da Psicosim. Sou especializada em terapia cognitivo-comportamental positiva. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante que impacta muitas pessoas: o perfeccionismo. Mas afinal, o que é perfeccionismo? É importante começarmos fazendo a diferenciação de desejo de superação e perfeccionismo. Um desejo de superação é algo saudável, sabe? É aquela busca por querer melhorar o nosso desempenho, por querer desenvolver alguma habilidade positiva. Isso é algo saudável, você concorda? Além disso, se pensarmos bem, tem algumas profissões que elas até exigem algum grau de perfeccionismo, vamos dizer assim. Quem é que gostaria, por exemplo, de ser operado por um médico que no momento da cirurgia virasse para os outros profissionais da sala e dissesse: "Não precisa conferir esses instrumentos, deve estar tudo aí"? Eu certamente não. Então, se pensarmos bem, algumas profissões elas até exigem um certo parâmetro de rigor. Mas até mesmo a busca pela perfeição ela precisa de uma dose certa. O importante é, se nessa busca de desenvolvimento você está tendo sofrimento emocional, se nesse processo você tem uma autocrítica muito severa ou mesmo critica as outras pessoas, e se nessa busca por padrões altos você acaba influenciando negativamente o seu desempenho e não consegue encontrar um equilíbrio, nesse caso nós podemos sim estar falando de perfeccionismo. E o conteúdo desse vídeo talvez possa te ajudar. Então, eu quero começar te ajudando a entender um pouco mais sobre como que o perfeccionismo ele acaba nos afetando. E nesse momento eu quero te falar sobre as 3 dimensões do perfeccionismo. O perfeccionismo ele pode se manifestar nessas dimensões que eu vou te apresentar aqui, nesses aspectos. E cada um deles vai revelar um jeito diferente de cobrança, de busca pela perfeição. O primeiro dele é o perfeccionismo auto-orientado. Pensa naquela pessoa em que quer ser perfeita em tudo e estabelece para si mesma padrões que podem ser difíceis ou até mesmo impossíveis de ser atingidos. E se ela acaba atingindo, ela tem que fazer muito esforço para tentar mantê-los. Essas pessoas, elas podem ter uma cobrança exacerbada de si e até mesmo ter dificuldades de lidar com os próprios erros. Uma pergunta importante que pode ajudar em um processo de autoavaliação dessa dimensão seria: como que você lida com os padrões que você estabelece para você mesmo? Você consegue aceitar com naturalidade algo que não sai conforme o planejado? Pense um pouco sobre isso. Outra dimensão é o perfeccionismo orientado para os outros. E esse aspecto ele ocorre quando nós colocamos expectativas lá no teto para as outras pessoas. Julgamos ou criticamos o comportamento dessas pessoas. E nesse caso, até delegar tarefas passa a ser algo complicado, sabe? Você consegue perceber se você faz isso em algum momento? Uma pergunta para te ajudar a fazer essa autoavaliação em relação a essa dimensão pode ser: como que você reage quando os outros não atingem as expectativas que você colocou para eles? E delegar tarefas é algo tranquilo para você? A última dimensão é a do perfeccionismo socialmente prescrito. O que seria isso, Simone? Essa dimensão ela é vivenciada por aquelas pessoas que pensam que todo mundo espera algo demais sobre elas. Acredita que elas precisam atingir um padrão quase que impossível para terem valor e para terem a aprovação dos outros. Uma pergunta para te ajudar em uma autoavaliação nessa dimensão pode ser: você sente uma pressão social constante para poder atingir padrões elevados? Como que isso afeta a sua percepção de valor próprio? Como que isso pode estar afetando, impactando a sua autoestima? Me conta, se identificou com alguma das dimensões? É importante eu reforçar aqui nesse momento que essas perguntas elas não substituem um processo de avaliação psicológica. Mas elas podem sim te ajudar a dar o primeiro passo, a tomar consciência, a despertar o seu autoconhecimento. Você pode me perguntar então: ok, Simone, mas como que eu desenvolvi esse perfeccionismo?
Como que ele surgiu? Bem, o perfeccionismo ele pode estar relacionado a fatores genéticos e fatores ambientais. E as atitudes dos cuidadores em relação às crianças, elas podem afetar, pode ser um fator, sabe, em relação ao desenvolvimento do perfeccionismo. Cuidadores muito rígidos, e aqui eu quero abrir um parênteses para dizer que eu, como mãe, eu sei que educar filhos é uma tarefa desafiadora. E eu não estou aqui com o objetivo de julgar nenhum pai, nenhuma mãe, nenhum cuidador. O meu objetivo aqui é apenas te ajudar a refletir sobre a sua infância, como que ela pode ter sido impactada, como que ela pode ter impactado os seus padrões de pensamentos. Mas tendo a empatia de que os seus cuidadores, certamente, eles fizeram o que eles eram capazes de fazer. Então é necessário que a gente tenha essa empatia e esse zelo, esse cuidado pelas pessoas que cuidam das crianças. E a questão é que alguns cuidadores, eles acabam pressionando as crianças, desejando sim que talvez elas tenham um êxito na vida. Outros podem fazer isso porque eles acabam se espelhando nas crianças, vendo as crianças como uma extensão de si mesmo. O fato é que cuidadores com tolerância zero ao erro das crianças e que nas interações estão ali sempre focados em criticar o seu comportamento, criticar o seu desempenho, impactam a construção dos padrões de perfeccionismo. E as crianças, elas tendem a se adaptar, elas querem atenção, elas querem ser aceitas, elas querem ser amadas. E aí, automaticamente, elas acabam desenvolvendo, internalizando, vamos dizer assim, esses padrões. E alguns vão se tornar adultos que passaram a vida procurando agradar os seus cuidadores e sofrendo, porque foram ensinados desde a infância a querer algo que não pode ser realizado na realidade. Alguns, mesmo muito tempo depois, sabe? Depois que os pais até já partiram, continuam sofrendo. Sofrem porque jamais conseguirão corresponder à tão impossível expectativa que foi colocada. E ficam ali nesse cabo de guerra entre aquilo que elas acham que ela deve fazer e aquilo que efetivamente ela pode fazer. Lembrando ainda que cada interação é única e mesmo cuidadores não tão exigentes podem ter crianças que acabam interpretando e internalizando padrões assim. Porque afinal, o ser humano é único, o ser humano é complexo. E eu quero te trazer ainda uma reflexão de que há uma diferença entre uma pressão que vai motivar e uma pressão que vai esmagar. Mas, infelizmente, nem sempre os cuidadores conseguem perceber essa diferença. Outros fatores que podem influenciar o desenvolvimento do perfeccionismo é quando tem algum abuso emocional na infância, ou ainda a própria pressão cultural. Porque desde cedo ela dita pra gente que o nosso valor está associado ao nosso comportamento. Por exemplo, quem que é o elogiado? Quem que é o admirado? Aquelas pessoas que aparentemente fazem tudo perfeito, tudo certinho. E aqui eu não quero te nivelar para baixo não, tá? Eu vou falar um pouco mais sobre isso mais para frente no vídeo. Mas nesse momento a gente pode já começar a refletir que perfeição é apenas uma questão de opinião. E eu queria falar com você agora sobre os impactos do perfeccionismo na nossa vida. A busca dessa perfeição, por mais que ela possa nos motivar a dar o melhor de nós, se a gente leva ela para o extremo, ela pode acarretar exatamente o contrário, nos levando a uma insatisfação constante. O perfeccionismo, ele contribui para o desenvolvimento do estresse, da ansiedade, de uma raiva excessiva, de uma dificuldade nos relacionamentos e até mesmo na procrastinação, porque a pessoa simplesmente começa a abrir mão de tentar. Percebe como um dos motivos da procrastinação pode estar relacionado à perfeição? Se a pessoa acha que ela tem que ser perfeito em tudo que ela fizer, ela pode acabar perdendo o seu tempo ali, deixando de investir a sua energia naquilo que realmente poderia agregar valor. Investir a sua energia de uma maneira sábia. E você pode estar se perguntando, mas como que os meus pensamentos acabam influenciando esse perfeccionismo, Simone? Na terapia cognitivo-comportamental,
Nós consideramos que os nossos pensamentos, eles podem moldar as nossas emoções, os nossos comportamentos, e que não são as situações que influenciam o nosso estado de humor, mas sim as interpretações que nós fazemos delas. A maneira como interpretamos determinadas situações que vão influenciar os nossos comportamentos e não os acontecimentos em si, compreende? E quando falamos sobre perfeccionismo, o perigo é que, com muita frequência, quando nós insistimos na perfeição, nós podemos ter pensamentos distorcidos da realidade, pensamentos do tipo tudo ou nada. E sempre que nós colocamos as coisas nesses termos de tudo ou nada, em geral, a gente acaba ficando sem nada. E retomando o que eu ia dizer há pouco nesse vídeo, eu não estou sugerindo que você se nivele por baixo, mas talvez não seja essa a questão. A pergunta que eu quero que você faça para você mesmo é: será que o fato de eu me afastar um mínimo, um pouquinho do meu padrão, significa que eu devo abandonar ele por completo? Será que o fato de os outros se desviarem um mínimo do padrão que eu estipulo para eles quer dizer que eles não têm padrão nenhum? A resposta é não. Aceitar o fato de que uma vez ou outra é possível a gente fazer algo diferente, ficar um pouco aquém dos nossos padrões, seja por falta de tempo, seja por falta de recursos, de conhecimento, não significa que nós estamos adotando padrões inferiores. É que, às vezes, a gente precisa adaptar as nossas metas para que a gente possa atingir os nossos objetivos, para que a gente possa ter uma vida mais plena, mais feliz, mais leve. Sim, seria ótimo se tudo fosse perfeito na nossa vida, mas essa vida não existe. A realidade é outra. E há ocasiões que a gente precisa cumprir prazos, né? Precisa simplesmente ser mais feliz. E isso por si só já constitui um objetivo muito importante: ser feliz. Isso não quer dizer que a gente vai estar rebaixando os nossos padrões, mas apenas que nós escolhemos outras prioridades. Nós precisamos estabelecer os nossos padrões, identificar, refletir. Cada um de nós precisa determinar a importância que nós atribuímos ao nosso padrão de perfeição. Considerarmos se as razões das nossas escolhas estão baseadas nas 3 dimensões que eu te apresentei aqui. Se elas estão sendo impactadas pelos nossos críticos externos ou mesmo pelo nosso crítico interno. Outro ponto que eu gostaria de contribuir para você refletir é que os perfeccionistas, eles têm uma dificuldade de ceder. Ceder é difícil porque indica que aquilo que eu acredito não é uma solução possível, não é uma solução perfeita. Percebe a importância de trabalharmos sobre esse tipo de pensamento? E que nesse caso falta uma flexibilidade? E esse é até um dos objetivos que eu trabalho em um dos cursos da Jornada C, esse mindset flexível. E aí, uma pergunta que você pode se fazer é: será que eu estou interpretando corretamente as respostas que eu estou dando para o mundo, as respostas que eu estou recebendo das outras pessoas? Eu sei, isso vai te gerar um pouco de ansiedade, isso vai te gerar desconforto, e esse desconforto que é o ouro do seu processo terapêutico, que vai te tirar dessa zona de conforto, compreende? O segredo consiste em você dizer para você mesmo nesse momento: eu vou correr o risco, mesmo que eu não tenha certeza se vai dar certo ou não. Porque a única maneira de você descobrir se vai dar certo é você tentando. Uma outra contribuição que eu queria fazer aqui para você, para te ajudar nesse processo de reflexão, é sobre uma fala que a gente costuma ouvir em consultório, sabe? De pessoas que têm essa tendência para o perfeccionismo. Falas do tipo: nossa, eu sou o meu pior crítico, Simone. O que acontece? Um contexto, né, de uma pessoa que pensa assim. Quando ela recebe um elogio, ela fica feliz e ela agradece. Mas ela não apenas agradece, ela agradece e diz: ah, obrigado, mas não foi tão bem assim, entende? E o que acontece aqui? Essa pessoa, ela está dando ouvido para o seu crítico interno, que está sendo bem severo com ela, que pode estar dizendo ali para ela: ah, a pessoa só falou isso porque ela é educada. E cá entre nós,
Pode até ser que em algum momento a pessoa te elogie apenas por educação, mas isso não vai acontecer em todos os momentos. E a tendência dessa pessoa que tem esse crítico severo é generalizar isso, é ter essa dificuldade de aceitar os elogios. Então, nesse momento, eu quero te convidar para refletir um pouco sobre como que você recebe o elogio das pessoas. Você percebe aceitando as opiniões positivas, rejeitando essas opiniões positivas? Avalie a possibilidade de que, em algumas situações, você pode estar ali se baseando em padrões injustos, em padrões não realistas e que vão te deixar sempre com um gosto amargo ali de insucesso. Pergunte para você mesmo: será que eu não estou sendo duro demais comigo mesmo? Exercite ver o copo meio cheio e não meio vazio. Bem, eu vou ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado, que esse conteúdo tenha sido interessante para você. Compartilhe com algum amigo que você acha que possa ser interessante para ele adquirir esse tipo de conhecimento. Mas eu preciso te dizer uma última coisa, que quando a gente fala sobre jornada emocional, nós precisamos pensar em processo, um passo de cada vez. Modificar o perfeccionismo é desafiador, mas não é impossível. É um processo que demanda calma, demanda paciência. E se você perceber que você precisa de ajuda, busque um profissional. Ele vai poder te ajudar a mudar essa perspectiva que você precisa. E imagine só, se até aqui, com o perfeccionismo, você já conseguiu conquistar algo na sua vida, imagine quanta coisa você pode conquistar quando você desenvolver um padrão mais flexível. Lembre-se de que as falhas, elas fazem parte da vida. E cada desafio faz parte de um processo de aprendizado. E nessa jornada de autotransformação, você precisa estar por inteiro, estar dedicado. Então, vamos ficando por aqui. Se você achou esse conteúdo interessante, se você achou que ele pode ajudar algum amigo, compartilhe. Curte esse vídeo. Um grande abraço. Até o próximo.